apresenta Check-up no rádio. Sete horas 20 minutos, Dr. Robson Góes, médico veterinário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Eu sei que época de chuva, o ser humano sofre muito, né, com gripe, com tosse, o animal também sofre nessa época? Sim, Marcos, os cães, principalmente, eles têm uma doença chamada tosse dos canis, né, tosse canis, que é provocada por um ou mais agentes. O agente mais comum que acontece é o da Bordetella, é uma bactéria que causa essa tosse no cão. Essa tosse também pode vir em conjunto com a parainfluenza, que também é outro agente, sendo que é um vírus, né? E eles podem também atuar em conjunto. A gente se preocupa muitas vezes com essa doença por ser considerada uma zoonose, apesar de baixa transmissão. É muito pouco a quantidade de ser humano que pega essa tosse em virtude do cão, né? Transmitida pelo cão, principalmente pela Bordetella. E por ser de baixa transmissão, aí não se dá tanto valor a ela como zoonose. E afeta principalmente as pessoas com imunidade baixa, que está imunossuprimidos. A preocupação nossa com essa doença é porque ela é transmitida muito de cão para cão. Então esse cão ele começa com aquela tosse seca, a tosse não passa, dura em torno aí de 4 dias até 3 semanas, pode ser uma tosse bem longa. Uma tosse que incomoda, parece um pato rouco, né? Aquela tosse que fica sem parar. Então é preocupante porque transmite muito de um animal para outro. Muitas vezes tem 2, 3 animais numa casa, um só apresenta isso, mas logo com 3, 4, 5 dias, outro vai apresentar e aí por diante. É interessante que quando o animal apresentar essas características de tosse, já que se confunde muito com outras doenças, por exemplo, com estenose de traqueia, com problemas cardíacos e com outros problemas, é interessante que se procure um médico veterinário para que você possa fazer esse diagnóstico diferencial. Essa tosse, ela incomoda muito o animal, incomoda muito o cão e ele pode apresentar também, apesar dos primeiros sintomas ser apenas a tosse seca, porém ele pode apresentar uma infecção bacteriana com um quadro de pneumonia, com um quadro de secreção nasal, e aí vai se agravando, podendo, com esse agravamento, levar o animal à morte. A tosse canis por si só, ela pode ter um trânsito benigno, ela vai ali apenas afetar alguns sintomas no animal e por si só ele vai ficar bom com o decorrer do tempo, que pode ficar bom aí com 4 até 3 semanas, né? Mas a preocupação da gente é principalmente por uma infecção bacteriana secundária. Nisso aí, a gente também tem, Marcos, uma proteção que pode ser utilizada. Existem vacinas que podem ser administradas aos cães, tem a vacina de virose, que é a V10, a V8, que tem aí a da parainfluenza nela, que vai combater o vírus, e tem a da Bordetella, que é a de tosse canis, que também vai proteger o cão contra a infecção bacteriana. Então, você quer prevenir seu cão contra essa doença, existe a vacinação que você pode estar aplicando nesse cão, fazendo essa proteção ou diminuindo, assim, a quantidade de sintomas, caso ele venha a pegar essa bactéria ou esse vírus. Agora, como é que se trata essa tosse? Marcos, o tratamento, veja só, a questão do tratamento é um pouco complicada, né? A gente sempre orienta a vacinação. A vacinação é a parte preventiva. Prevenir é melhor do que remediar. Você prevenir com as vacinações é bem melhor.
O tratamento ele vai ser principalmente à base de sintomas, né? O profissional médico veterinário vai examinar e vai ver se ali tem, por exemplo, uma pneumonia intersticial, uma pneumonia com crepitação. Ele vai na ausculta identificar se existem comprometimentos. E as medicações elas vão ser de acordo com a avaliação clínica do profissional. Também vai ser de acordo com a avaliação dos exames que foram realizados, principalmente o hemograma, que vai ver se ali existe a presença de um quadro viral ou de um quadro bacteriano, né? Ou aparentemente um quadro misto, né? Já que o tratamento, se for uma para-influenza, vai ser e o tratamento, se for uma bordetela, que for infecção bacteriana, vai ser outro. E o antibiótico que vai ser utilizado, se for utilizado anti-inflamatório, se for usar xarope como broncodilatador, isso aí vai ser o tempo de uso, a medicação a ser utilizada, vai ser de conformidade com o profissional que ele vai prescrever o que seja melhor ali para a situação que aquele animal está apresentando. Perguntas no nosso WhatsApp, Dr. Robson, para dar o comprimido à gatinha, para ela evitar filhotes, como é o procedimento? É todo dia, dá um, ou a cada 15 dias? Como é que é feito o procedimento de comprimido para dar gato, para não arranjar filhotes? Marcos, particularmente, aí é uma questão particular minha, eu não gosto de comprimidos para proteção de cio em gatas. Aí é uma questão particular minha, de gosto, né? Eu prefiro, se você não quer para reprodução, providenciar castrar, fazer a esterectomia. Caso você não tenha condições de fazer a esterectomia, eu ainda sugiro a administração de injeção da medicação do progestágeno. Porque esses progestágenos em comprimidos tem a dificuldade do gato tomar hoje, não tomar amanhã, de o pessoal só querer dar quando ela já está no cio e não resolve mais. Quando ela já está no cio, ela vai cruzar e provavelmente vai emprenhar, e provavelmente os filhotes vão nascer com malformação, e provavelmente ela vai ter um problema no parto que vai ter de operar. Então eu não gosto, é uma questão particular minha. E a questão de dar todo dia ou dar uma vez e com 15 dias vai depender da medicação que você for administrar. Aí na bula tem lá dizendo, de acordo com o fabricante, porque tem vários fabricantes com várias formas de administração e com vários quilos de peso, né? Diferente por quilo de peso. Então você deve ir lá olhar na bula ou pedir a orientação de um profissional médico veterinário dizendo qual especificamente é o produto que você quer administrar. Se é o Singestar, se é outro produto que tem aí à disposição em forma de comprimido. Mas o comprimido ele pode causar danos para o animal? Também, ele é um progestágeno, Marcos, ele é uma medicação que ele vai impedir que os folículos eles se desenvolvam, consequentemente que ocorra ali o cio, né, e a ovulação. Então ele é uma medicação que ele atua nesse sentido. E esses progestágenos, seja ele em comprimido ou seja ele injetável, eles dão predisposição para que o animal possa apresentar principalmente câncer de mama. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e Dr. Robson. Dr. Robson, eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida. Eu tenho um gatinho macho, tem mais ou menos uns 2 anos de idade. Faz mais ou menos, acho que 1 ano que ele é castrado. Ele só fazia as necessidades dele, o xixi dele, na caixinha de areia. Só que agora a gente tá querendo outro gatinho macho, faz mais ou menos uns 4, 5 meses. Ele voltou a fazer xixi em todo canto. Será que é por causa desse gato? E aí? Com certeza é por causa desse gato. Ele tá usando um instinto antigo, dos ancestrais dele, que chama-se delimitação de território. Ele está urinando nesses locais aí, fora da caixinha, para dizer ao gatinho que chegou na casa que aquela área, aquele território, quem manda é ele. Então eles usam a urina como uma delimitação de território e como um aviso para dizer ao que chegou que aquela área, aquela região, aquilo ali pertence a ele. Então isso aí
é sim, não se trata de ciúme, né? O pessoal diz, ele está com ciúme. Não se trata de ciúme, se trata de imposição de território, de delimitação de território. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Meu gato tem problema de infecção urinária. 2 vezes já apresentou e o veterinário tratou com antibiótico e anti-inflamatório. Ficou bem. A última vez foi em fevereiro. Agora está apresentando novamente. Será que posso fazer o mesmo tratamento com antibiótico e anti-inflamatório? Eu não aconselho você repetir medicação que foi prescrita anteriormente, porque pode ter toda uma nova conjuntura que não seja a conjuntura que ocorreu anteriormente. Agora, uma dica que eu lhe dou, tá? Do mesmo jeito que o gato pegou dos ancestrais a delimitação de território, o gato ele também pegou dos ancestrais, já que o gato vem de uma região onde era uma região seca, uma região árida e que tinha pouca água, e por ele ser caçador, ele bebia pouca água, ele criou a característica de produzir pouca urina, né? De reabsorver o líquido da urina e, consequentemente, aumentar a sua concentração. Por isso que a urina do gato é muito fétida, tem um odor mais forte. Nessas condições, é importante e necessário que você administre água bastante para seu gato, que, consequentemente, quanto mais ele urinar, menor vai ser a quantidade de infecções urinárias. A segunda dica que eu lhe dou é que use ração urinária para seu gato. Gato que tem problemas urinários, ele deve comer uma ração urinária, que é uma ração medicamentosa específica para que possa regular o pH dessa urina, diminuindo assim a quantidade de infecções urinárias que esse animal, ou de problemas urinários, né, de cistites principalmente, que seu animal vai apresentar. Mas eu nunca gosto de orientar, Marcos, que você repita as medicações anteriores, já que você pode estar aí até com uma resistência medicamentosa, uma resistência bacteriana às drogas que já foram utilizadas. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, e bom dia, Dr. Robson. Eu tenho um labrador aqui na minha casa e ele está com um cisto, eu acredito que seja um cisto no pescoço. E aí, esse cisto estourou. E eu queria ver com o doutor como é que eu faço, se eu tenho que levar para fazer uma avaliação. O que é que ele pode me dizer e me adiantar desde já? Vou enviar a foto. E ele, Dr. Robson? Esses aumentos de volume que existem em região de pescoço, principalmente a gente suspeita de glândula salivar, né? Um aumento de volume nessa região, maioria das vezes é uma glândula salivar, mas também a gente pode suspeitar, por exemplo, de um aumento da tireoide, pode-se suspeitar de uma neoplasia, de um carcinoma, de um sarcoma, pode-se suspeitar de um abscesso, pode-se suspeitar de um linfoma, um aumento de um linfonodo. Existe uma gama de doenças, de patologias que são características e associadas com a mesma que ela apresenta aí na foto que ela mandou. Só uma avaliação clínica, muitas vezes só uma citologia é que você vai conseguir diferenciar para saber se isso aí vai ser um abscesso, se vai ser um linfoma, se vai ser o que for, uma glândula salivar, e você vê se esse aumento de volume ele vai ser tratado com medicamento ou se vai ser um tratamento cirúrgico. Aí só avaliando realmente. Tem mais perguntas aqui. Com quantos meses dou vacina na cachorra para não pegar filhote? Né? Quem está perguntando aqui é nossa amiga Aparecida lá na Barra de Santana, que está criando 3 cachorras. Eita, Aparecida, você está com 3 coisas boas na sua casa, mas também com 3 preocupações. Veja bem, Aparecida, você deve se preocupar em cadelas a partir dos 8 meses de idade. A cadela ela pode apresentar o cio a partir dos 8 meses de idade. Tem cadelas mais precoces que entram antes. Porém, a média é que ela apresente o cio entre os 8 meses e 1 ano de idade.
se você não quer elas para reprodução, ou providenciar castrar, ou então já ir aplicar os anticil. Lembrando que os anticils em cadelas são de acordo com o quilo de peso vivo que a cadela tem. Quanto maior a cadela for, mais ml dos progestágenos elas vão ser necessárias tomar. Tem mais perguntas. Meu cachorro deu carrapato, já comprei remédio que não tem jeito, o que é que eu faço? Compra um medicamento chamado Bravecto, ou um medicamento chamado Simparic, ou um medicamento chamado Credelio, e dê de acordo com o fabricante. Por exemplo, o Bravecto é a cada 3 meses, o Simparic e o Credelio a cada 35 dias. Se você fizer a administração deles, com certeza você não vai ter problema de carrapato no seu cachorro. Minha peça está com 5 meses. É possível que já esteja no cio? Olha, a persa, ela tem um cio mais precoce. Então, 5 meses é muito novinha. Porém, já existe a possibilidade, sim, dela estar no cio. Tem mais perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp, né? O ouvinte quer saber o seguinte: a castração, ela é cara? Essa questão de ser caro ou de ser barato é muito diferente de pessoa para pessoa, Marcos. Muitas vezes o que é barato para mim pode ser caro para você, e o que é caro para você pode ser barato para mim. Isso aí é muito relativo. E outra, a questão de preços de serviços profissionais, eles vão variar muito de profissional para profissional, de clínica para clínica, do serviço que for ser realizado. Às vezes a pessoa... Eu vou lhe dar um exemplo, Marcos. Às vezes a pessoa acha barato, aliás, acha caro uma cirurgia de esterectomia em uma gata e procura fazer pelo preço mais barato. E muitas vezes a cirurgia é feita pela técnica antiga, que é uma cirurgia que você faz com 8 centímetros de incisão, 6 centímetros de incisão. Onde na realidade a outra técnica só faz com 1 centímetro de incisão, que é pela técnica minimamente invasiva. E o pós-operatório é totalmente diferente, o risco de descência de sutura é totalmente diferente. Então muitas vezes a pessoa se baseia apenas pelo preço. Eu sempre oriento que, quer saber onde é que está sendo feita a cirurgia? Peça uma foto, peça o vídeo de onde vai ser feita a cirurgia da sua gata. Eu vejo aí diversas pessoas que entregam seus animais para que sejam feitas castrações de mutirão, onde não sabe nem onde está sendo feito. Está sendo feito às vezes numa garagem, no fundo de quintal, está sendo feito a céu aberto, não está sendo feito no centro cirúrgico, de acordo com a resolução 1275, que é a resolução do Conselho de Veterinária Federal, que regulamenta como é que deve ser as instalações, como é que deve ser um centro cirúrgico, quais os equipamentos devem ser nesse centro cirúrgico. Então procure saber se atende a resolução 1275. Se atender, com certeza os profissionais são habilitados e você vai estar entregando o seu animal em boas mãos. Para fechar, nosso ouvinte pergunta o seguinte: Dr. Robson, meu cachorro tem 8 anos e nunca coloquei para namorar. Faz mal para ele? Não. Faz de jeito nenhum. Essa questão de minha cadela nunca cruzou, meu cachorro nunca cruzou, não vai ter problema nenhum. E, pelo contrário, Marcos, existem doenças que estão correlacionadas à questão de cruza. Por exemplo, um cachorro, uma cadela, ele pode pegar um tumor, que é um TVT, que é o tumor de Stick, um tumor venéreo transmissível. Pode pegar um calazar na cruza, pode pegar diversas doenças que são sexualmente transmissíveis. Agora, a pergunta ela pode ser remodelada. O meu animal não cruzar e por ele ter os testículos e por ele ter o útero, ele pode estar sujeito a algumas doenças, a várias doenças. Isso aí é um tema que a gente pode inclusive abordar no próximo programa, que são as doenças causadas por os animais não serem castrados. E aí a gente pode abordar no próximo programa sem problema. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripet, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó, telefone 3421-1263, e no Instagram você pode aí acessar @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. A gente volta já já.